Sim, eu entrei nas redes sociais aos 44 anos de idade e entendi que aqui eu podia ajudar muito mais as pessoas do que aonde eu estava trabalhando num hospital, numa emergência, por 18 anos da minha vida. Eu sou Carla Menini Stahlschmidt, fundadora da Medicina e Simbólica, uma maneira de olhar a prática médica de forma a juntar a medicina tradicional e a simbologia dos sintomas. E eu vou te contar como essa história começou para mim, lá atrás, muito atrás, né? Tudo isso começa lá numa tarde de 1998, primeira vez que eu pisei numa emergência, como acadêmica, né, de medicina, da faculdade de medicina, observando aquela loucura, aquele frenesi da emergência, e eu sentia que, gente, eu vim fazer isso aqui. A minha missão nesse mundo, eu sei qual é ajudar as pessoas. E, obviamente, nada mais concreto e nada mais mão na massa do que ajudar uma pessoa que está em risco de vida iminente e poder tirá-la daquele lugar. Então, já de muito nova, eu entrei em contato a primeira vez com aquilo e aquilo me fascinou. E aí, nesse mesmo dia, um chefe muito querido, amado meu, um dos meus mestres, ele que estava de plantão, ele não me conhecia à época ainda, depois a gente acabou ficando, né, muito próximo. Por quê? Porque eu passei na residência, passei naquele lugar, fui seguidora dele sempre, né? Aprendi muitos princípios cirúrgicos e de tomada de decisão e do mindset do cirurgião com ele, né? E aí, naquele dia, chegou um doente muito grave, um tiro no peito, e eu assim, né, olhando aquilo tudo, falei assim, gente, como assim? E ele chamou, venham, vamos ver como é que é e tal. E a gente subiu, porque é um hospital acadêmico, né, então a gente tinha esse trânsito lá para observar, né, como observador, aprender, né, o que estava acontecendo, e era um tiro que tinha pegado o coração. E aí, ele fez aquela sutura rápido, né? Deu aqueles pontos rapidamente, fechou aquele coração. E aquele paciente que estava morrendo, morrendo, morrendo mesmo, indo embora, chocado, choque hipovolêmico, aquele paciente, de repente, depois daquela sutura, tudo começou a normalizar, as coisas começaram a equalizar, começaram a voltar ao normal, aquele paciente estabilizou. E aí aquele paciente acordou depois da cirurgia, quase que imediatamente estabilizado. E daí foi para recuperação, etc e tudo mais. E aí eu fiquei na sala, observando tudo aquilo, tudo intenso, tudo rápido e altamente eficaz ao mesmo tempo. Eu falei assim, gente, mas é isso, é assim que eu vou conseguir ajudar as pessoas bem, né? E aí, eu me lembro como hoje, esse cirurgião, ele tava lá. E aí ele chamou, vem cá, senta aqui, deixa eu te explicar o que aconteceu. Aí sentei do lado dele, na sala de cirurgia, e aí ele começou a desenhar o que ele tinha feito, explicando, eu fiquei fascinada com aquilo, eu falei assim, "Oh, gente, isso é incrível, isso é demais." Daquele dia, ali mas eu linkei ali, né, a minha missão de ajudar. E o que aconteceu? A partir daquilo, obviamente, o meu drive foi todo para aquilo, passei toda a faculdade fazendo, estagiando na emergência, desde nova, sempre adorei, fiz voluntariado do trauma, né, na época tinha, um outro hospital grande aqui onde eu moro, cirúrgico, também fiz estágio até o final, quase, eram praticamente pré-requisitos para você, né, poder trabalhar dentro da área cirúrgica e poder fazer uma residência de cirurgia e poder ter uma chance, né, de fazer uma residência de cirurgia boa, né? E aí foi o que eu fiz, me dediquei, pá, sempre com a espada na mão, né? Espada na mão, simbolicamente falando, tá? Ou seja, sempre focada, direcionada, né? Com aquele drive, né? E aquilo tudo fez muito sentido para mim naquela época lá atrás, 18 anos. E aí eu, né, passei na primeira rodada que eu fiz de provas de residência, entrei nesse serviço que eu tanto queria, né? Eu passei nele, acho que foi primeiro ou segundo lugar, se não me engano, não me lembro exatamente com a entrevista. Acho que foi primeiro lugar, eu não lembro. Primeiro ou segundo, mas anyways. E aí fiz a residência, né? Era difícil para mulheres, né, na minha época, poderem estar numa residência de cirurgia geral, ainda mais em um hospital como aquele, né, como esse hospital de emergência, ao qual eu fiz essa residência, um hospital que demandava absurdamente carga, né, horária de trabalho, né, de estresse, né? Nossa, era adrenalina e dopamina o dia inteiro, o tempo inteiro. Por quê? Porque eram sempre situações urgentes e emergentes, né? Não tinha escapatória, não tinha saída para aquilo. Aí a gente tinha que estar lá, aprendendo com quem comandava aquele barco, porque logo depois, mal sabia eu, ou sabia, que eu ia comandar aquele barco por um tempo, né? E tendo feito um plano de residência ali durante os 2 anos de cirurgia geral, depois um terceiro ano em atuação em trauma e vídeo,
Logo antes de eu acabar a residência, eu fui convidada para ficar nesse serviço, né? Foi feita uma reunião, tinha que ter unanimidade de aprovação, uma série de coisas, porque eu era mulher, né? Aquela coisa toda. Foi a primeira mulher aprovada para estar nesse serviço, né? De cirurgia. E foi muito bom, muito produtivo durante todo esse tempo que eu tive lá. Ajudei muitas pessoas, tirei muita gente do buraco, salvei muitas vidas, fico extremamente feliz e grato com isso. Não enxergava mais nada na minha frente, diga-se de passagem, era só aquilo, 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 né? Depois de um tempo eu casei, depois de um tempo eu tornei-me mãe, e aí as coisas começaram a mudar um pouco, por quê? Porque aí o mundo começou a se abrir de uma outra forma para mim, além da idade, né? Tá chegando também, logicamente, né? Veio chegando a idade com aquilo, mas eu comecei a perceber outras coisas, ou seja, eu comecei a perceber coisas sutis, e não só aquela concretude de abrir, tirar, suturar, fechar, pá, né? Não. Eu comecei a observar outras coisas, né? Que tinha pacientes, por exemplo, que estavam muito, muito, muito mal, que a ciência jamais diria que esses pacientes iam sair e eles saíam. Assim como tinha aqueles pacientes que estavam bem, né? Tudo certinho, a cirurgia foi tudo ótimo, pós-operatório tudo bem, e aqueles pacientes sucumbiam. Famoso do nada, né? Mesmo você indo atrás de tudo, entendendo todas as intercorrências, e as coisas aconteceram. E aí eu comecei a me perguntar, mas tem coisas a mais aqui. E eu comecei, talvez, a sentir um pouco aquilo, né? Tinha um sentido, no sentir mesmo, né? No intuir mesmo, né? Mesmo no campo cirúrgico, às vezes era aquele pontinho assim, não, deixa eu dar mais um ponto aqui, intuitivamente. Não dá para explicar, né? Mas a gente sente, não, tem que fechar mais um pouquinho aqui. Não, mas a técnica diz que é só assim, tá, mas deixa eu dar mais um ponto aqui, né? Que você sabia que aquilo ali ia fazer falta naquela anastomose, por exemplo, né? E as coisas foram se desenrolando na minha frente, se desvelando, só que eu não entendendo nada ainda, né? Sobre aquilo. Até que chegou um ponto que o universo começou a jogar as coisas em cima de mim. E aí essa história começou a mudar. Essa história começou a ter um outro prisma de visão. Foi essa mudança de prisma de visão. A chegada do meu primeiro filho foi um grande chamado para mim, né? Primeiro eu perdi um nenê, uma primeira gestação. É, Independente do motivo, causa, etc., certamente que tem muitas coisas para além do céu e da terra. Mas o fato é que eu descobri isso no momento, eu estava numa série de plantões e dias e noites trabalhando. Claro que o corpo não aguentaria aquilo, né? Eu acabei perdendo, e ali já foi uma primeira tomada de decisão: ó, você vai ser mãe ou não vai, né? Aí eu já tive que retroceder, dar uns passos atrás, porque eu passava realmente dias e noites trabalhando, né? Dei um passo atrás, compreendi que precisaria fazer escolhas, né? Comecei a fazê-las. É óbvio que isso começou a repercutir em tudo na minha vida. Comecei a internalizar cada vez mais as coisas, né? Olhar para dentro, né? Fora da espada, né? Mas pensando no vaso, né? No receptáculo, no feminino, né? Então, engravidei depois de 6 meses do meu primeiro filho, e aí a hora que ele nasceu foi uma grande chamada para mim, porque ele nasceu, ele já não nasceu bem, ele foi para UTI, ele ficou 11 dias na UTI, entre a vida e a morte, literalmente. E eu senti o chamado literal do coração mesmo, do core, chakra cardíaco, me puxando para a UTI nas primeiras 24 horas de vida dele. Do tipo, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá. E aí eu fui, né, de cadeira de roda, empurrada pela minha mãe e tudo mais. Chegou no momento lá, e eu dei de cara com a intensivista-chefe da UTI, num sábado de manhã, 7 horas da manhã. Qual é a probabilidade? E aí, eu conversando com ela, aquela abençoada daquela mulher, ela falou assim, cara, calma, explica pra mim e tal. Aí eu expliquei pra ela o que tinha acontecido. Ela falou, ah, não, para tudo, começa antibiótico agora pra ele, assim, 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 assim. Por quê? Porque naquele momento ele realmente estava morrendo. Ele estava com todas as drogas vasoativas até a último grau, né? Não estava conseguindo respirar, não estava conseguindo fazer troca de oxigênio, estava entubado, estava com acesso, estava com tudo. E ela começou aquele antibiótico. A partir daquela chamada, daquela puxada no meu peito que eu cheguei lá e encontrei ela. E aí, 12 horas depois, ele já estava melhor. Já estava sem uma droga vasoativa, depois de mais de 24 horas sem as segundas drogas vasoativas, respirando melhor. E aí, 24 horas depois, um pouco depois, ele estabilizou. Ele estabilizou, ele ainda ficou 11, 12, 13, então deu 11 dias, 12, 13. Ali ele ficou mais 9 dias, né? Indo entubado, recuperando, etc. Eu fui pegar ele no colo com 9 dias, né? De vida. Mas amamentando, leitinho e tal, tudo mais, né? E aí eu sei que ali foi
um chamado do inconsciente para mim. E aí eu comecei a abrir os olhos para outras instâncias da vida, né? Eu comecei a entender, opa, peraí, agora minha missão talvez não esteja presa aqui. Talvez eu precise otimizar ela para um outro lado agora. Agora eu preciso maternar. Tem esse chamado da maternidade, que também é um chamado visceral, né? Ainda mais com a criança ali, né? E assim o foi, né? Eu fiquei muito mais tempo em casa, eu reorganizei toda a minha vida, ainda trabalhava na emergência, mas era cada vez mais difícil, né? Porque, inclusive, pelo julgamento dos outros, fato, tenho que trazer aqui, pelo julgamento dos outros, pelo entendimento, vai buscar o Luizinho e Zezinho na escola, não pode mais fazer cirurgia grande. Eu escutei isso, né? Eu escutei de residentes, mas a senhora já fez isso? Uma lesão grave de cabo e tal? Eu disse, gente, cara, eu já fiz 10 enquanto você tá aí na fralda, né? Então, assim, N situações, né? Que te trazem a pensar realmente que você está fazendo ali, né, em determinados momentos. Mas ainda assim eu insistia, por quê? Porque eu não enxergava as outras coisas. Eu não enxergava que eu podia ajudar as pessoas de outras maneiras, né? Até que novamente veio outra guinada do destino, houve uma mudança radical e completa no serviço. A nossa equipe foi toda retirada, exceto 3 ou 4 caras lá que fizeram uma mancomunação, eu nem vou entrar em detalhes nisso, mas isso é fato, né? E aí aquilo, né, foi o universo me dizendo assim, não é mais seu lugar aqui. Você tem outras maneiras muito mais amplas de poder ajudar as pessoas. E ali foi o segundo mergulho para dentro, né? Com muitas sincronicidades. Aí eu mergulhei de vez no autoconhecimento, comecei a estudar os sonhos e Jung, entender sobre a espiritualidade de uma maneira geral, não só religião, né? Mas todas as vertentes, aonde isso se cruza, o sincretismo disso para dentro de nós, arquetípica, o self, a sua melhor versão, que não adianta você ir contra o teu alinhamento de alma, as coisas vão te puxar para isso, você querendo ou não, você entendendo ou não, é mais forte do que nós, né? Então é muito melhor a gente conhecer isso, né? A gente entender isso para que a gente consiga trabalhar em uníssono, para que a gente consiga trabalhar em equidade com o nosso próprio inconsciente. E aí, claro, as coisas se potencializam muito mais. E entendendo tudo isso, logo depois de um tempo de estudo, de autoconhecimento, sincronicidades acontecendo por aqui, né? 3 pés quebrados, 3 pés direitos quebrados na minha família, ou seja, pare de olhar para o racional, pare de olhar para o racional, vá para o sutil. Eu comecei então esses estudos, e aí, já sabendo entender o que estava acontecendo, já estava trabalhando em outra coisa, tinha saído da emergência, o que foi muito bom para mim. No primeiro momento, até não entendi tanto por quê, porque aquilo sempre foi minha vida. Mas, na verdade, a vida é muito mais do que uma coisa só, né? A vida é muito mais do que o trabalho, a vida é muito mais do que só maternar, a vida é um conjunto de coisas, né? E tudo isso me ajudou a entender e clarear essa visão. E aí eu comecei a trabalhar em outra área, e aí começou o laboratório alquímico da medicina e simbólica, porque aí eu comecei a me tratar, as minhas feridas, o que estava acontecendo comigo, né? Simbolicamente falando, as minhas dores recorrentes, que eu não achava a causa para aquilo, eu entendi aquilo e a partir do momento desse entendimento, eu consegui estruturar isso em níveis de investigação para poder trabalhar isso, talvez, com os pacientes. E foi o que eu comecei a fazer no offline, né? Há 5 anos atrás, aproximadamente. Comecei a executar isso com aqueles pacientes que tinham, claro, né, a receptividade para isso, e eu vi, gente, isso é um método. Eu consigo estruturar isso de uma maneira que eu consigo ajudar as pessoas muito melhor. E elas conseguem aí, de fato, resolver e ter a cura para os sintomas recorrentes delas. Por quê? Porque senão eu viro uma mera prescritora, eu vou lá, repito receita, prescrevo, e de novo, melhora, piora, melhora, piora. Por quê? Porque não acessa a causa base, não acessa a raiz daquele problema, né? E aí, é, diante de tudo isso, comecei a trabalhar nessas hipóteses, comecei a trabalhar no offline, e aí eu tive um sonho. E aí esse sonho, ele é incrivelmente interessante. O sonho eu estava atendendo nesse último lugar que eu trabalhava, que é uma cidade, vamos dizer assim, é uma estrada, que era uma estrada do reino intermediário, alquímica completamente. E eu estava atendendo nesse lugar e chegava uma gestante. Essa gestante estava desnuda, e ela me falava, e ela realmente existe, ela é, vamos dizer assim, ela é a característica da felicidade na maternidade, porque era ela, tinha os 3 filhos dela, uma vida simples, mas era super feliz e alegre, estava no final da gestação desse último neném dela. E aí ela chegou para mim, desnuda, doutora, você precisa vir comigo, você precisa vir comigo.
Eu falei, mas aonde? Olha como é que você tá, não dá pra gente ir assim e tal. E ela me pegou, eu tava de jaleco atendendo e tal, na sala que eu atendia. E aí ela me pegou, e a gente começou a andar por uma estrada de terra, uma estrada com barro, muito barrenta. Isso é bom, né? Coagulatio, né? Operação da terra, né? Materialização. E aí ela andava, me puxava por aquela estrada. A gente andou um longo caminho, chegou num paredão. E esse paredão era também de terra. E lá em cima tinha um portão de aço. E ela falava assim: ó, é ali que a gente tem que ir. Eu falei assim, mas você tá louca, mulher? Não tem como a gente ir assim, você tá com essa barriga. De repente, sonho, né? Próxima cena, estamos lá, já dentro desse portão de aço. É uma biblioteca medieval, com vários livros, uma mesa retangular. Eu já tô sozinha, e aí eu tô quieta num canto, assim, só observando, e tem uma mulher um pouco mais velha, de cabelos enegrecidos, e ela conversa com um homem, não é? E ela conversando e para, daí de repente ela entrega um pacote para esse homem, e ela entrega isso para ele, e ele vem entregar para mim, e ele entrega em minhas mãos isso e fala assim: pode usar, você está pronta. E aí eu pego aquele pacote na minha mão e eu abro, e é o quê? É uma capa cinza com um capuz e uma mandala nesse capuz. Mandalas são as tramas da vida, né, gente? É o self. E aí, última cena do sonho, eu visto essa capa, eu estou aonde? Eu estou de volta nesse lugar que eu trabalhava, atendendo com essa capa. Ou seja, ok? Entendi o recado. Eu estou pronta para trazer esse conhecimento para o mundo. E no dia seguinte, no final de 2022, eu abri o canal da Medicina Simbólica, primeiramente no Instagram. E aí eu comecei a minha jornada aqui no digital, compreendendo, alcançando um número maior de pessoas, ajudando muito mais pessoas. Inclusive você que está aqui, se você quer entender melhor isso e se aprofundar nesse tema de como a medicina simbólica às vezes pode ser a solução de algo que está há anos te incomodando, e que a alopatia já não deu jeito, porque cada vez mais é isso que acaba acontecendo, se inscreve, compartilha esse vídeo e acesse os conteúdos dentro aqui do nosso canal do YouTube, porque eu te garanto que você vai ter muitas aulas e talvez aí muitas fichas vão cair para dentro da sua cabeça e para que te alinhem com a tua individuação, o teu self aqui dentro, certo? Espero todos vocês aqui.